Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o Teacher Matheus e vamos à revisão do nosso quarto bimestre. E aí, o que que a gente aprendeu juntos nesse quarto bimestre? A gente aprendeu principalmente sobre os comparatives e superlatives. E para que servem os comparatives e superlatives? Os comparatives servem para a gente dizer que a gente está comparando uma coisa e outra. Então, quando a gente diz que alguma coisa é mais do que outra, então, sei lá, João é mais alto do que Maria, o carro é mais caro do que a moto, coisas, frases desse tipo. E os superlatives são as frases que permitem dizer que uma coisa ela é mais daquela categoria em relação a todas as outras. Né? Então, por exemplo, João é o menino mais alto da sala. O carro vermelho é o mais caro da loja. A pizza de tal sabor é a pizza mais gostosa, tá? Então, é a gente formar essas frases do tipo mais do que e essas frases do tipo ou mais. E aí a gente viu que frase do tipo mais do que, até coloquei aqui entre aspas, perdão, a gente usa as seguintes regras. Se o adjetivo for pequeno, tá? Um pequeno número de letras. A gente considera pequeno até 5 letras, que foi o que a gente conversou em sala de aula. A gente adiciona o ER no final e coloca depois a palavra than. A palavra than, lembrando, significa do que vai ser o mais do que nesse caso, tá? Se o adjetivo for grande, a gente utiliza o more antes do adjetivo, não modifica ele e coloca o than depois. Então, more alguma coisa, than. Se for uma frase do tipo o mais e o adjetivo for pequeno, a gente usa o the, lembrando que o the, ele significa ao mesmo tempo em inglês o, a, os e as, tá? E a gente adiciona o est no adjetivo, tá? Se o adjetivo for grande, a gente adiciona antes dele o the most. Então, the most, alguma coisa. Vamos colocar isso em exemplos? Vamos lá. Então, por exemplo, o verbo hard, que significa difícil. Para a gente dizer mais difícil do que, tá? Então, hard é um verbo pequeno, ele só tem 4 letras. A gente adiciona o ER, harder than, mais difícil do que. Se for o mais difícil, a gente adiciona o EST, the hardest, o mais difícil. O verbo big, aí a gente entra aqui na regrinha do CVC, da consoante, vogal, consoante. Então, se um adjetivo termina em consoante, vogal, consoante, que é o caso do big, a gente dobra a última letra, tá? Então, bigger than, maior do que, the biggest, o maior. Easy é o caso que termina em consoante mais Y. Então, quando termina em consoante mais Y, a gente tira o Y e troca pelo IER ou IEST. Então, mais fácil do que easier than, ou mais fácil, the easiest. Close, se já termina em E, não precisa colocar outro E, tá? Close significa perto, adjetivo pequeno também. Closer than, mais perto do que, the closest, ou mais perto, tá bom? E se os adjetivos forem grandes, no caso de número de letras, tem 6 letras ou mais? Existem exceções a essa regra, mas não vou cobrar as exceções para não dificultar para vocês, mas saibam que existe e que essa regra aqui ajuda a gente com 90% dos casos, então dá para a gente utilizar sempre sem problema, tá? Ou quase sempre, melhor dizendo, para não ficar contraditório. Então, important é um adjetivo grande, um adjetivo com muitas letras, ok? E aí a gente usa então outras regras por ele ser um adjetivo grande. Então, se a gente quer dizer mais importante do que, a gente usa um more, more important than. E se a gente quer dizer ou mais importante, a gente troca o more pelo most, the most important. Tá? Mesma coisa o expensive. Então, expensive é o caro, adjetivo grande. Então, mais caro do que more expensive than ou mais caro the most expensive e por aí vai. E a gente tem dois que são irregulares, que é o good e o bad. Good significa bom e bad significa ruim. Até mesmo no português, a gente não fala mais bom, mais ruim, né? O mais bom, o mais ruim. Não, a gente fala melhor e pior. E aí, em inglês, a gente tem que tomar cuidado, que se for uma situação mais do que, a gente usa o better than, melhor do que, e se for uma situação ou melhor, a gente usa the best. Então a palavra muda, tá? Se for uma situação pior do que, a gente usa a palavra worse, worse than. Tá? E se for uma situação do tipo o pior, a gente usa the worst. Não tem uma regra que ajude a lembrar, tem que memorizar essas 4 palavras e quando que a gente usa cada uma delas, tudo bem? Vamos aplicar isso na prática em uma frase? Então, olha lá.
O carro preto é mais barato do que o carro vermelho. Antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, o adjetivo é grande ou pequeno em número de letras. Cheap significa barato. É um adjetivo pequeno em número de letras. Então a gente tem que usar a regra dos adjetivos pequenos. Beleza. Qual é a segunda coisa que a gente tem que prestar atenção? Se é uma frase do tipo mais do que ou uma frase do tipo ou mais. Claramente, essa é uma frase do tipo mais do que. Olha lá, mais barato do que. Então a gente vai usar as regras, né, da forma mais do que. Então vamos lá. O carro preto é mais barato do que o carro vermelho. The black car is cheaper. E a gente está usando o R aqui porque é uma frase mais do que. Than, do que, the red car. A segunda frase. O carro preto, perdão. A segunda frase. O carro preto é o mais barato. Agora, olha lá, é uma frase do tipo o mais, olha lá, o mais barato. Então a regra muda. A gente já não usa mais o ER e o than. The black car is the cheapest. Então a gente usa a regra aqui do EST por ser uma frase do tipo ou mais. Tudo bem? Terceiro exemplo. A casa grande é mais cara do que a casa pequena. Então, the big house. E aí, expensive é um adjetivo grande. A gente vai usar então a regra do adjetivo grande. E é uma frase mais do que. Então a gente vai usar a regra também das frases mais do que. The big house is more expensive than the small house. Tá. A casa grande é a mais cara. Então a gente está se deparando com uma frase do tipo ou mais, nesse caso aqui, a mais, mas não muda, ok? E o adjetivo é grande. Então a gente vai usar as duas regras. The big house is the most expensive. Então, por ser uma frase do tipo a mais, o more vira most, ok? Então aqui eu só estou seguindo a regra aqui da tabelinha. Certo. Chocolate branco é melhor do que chocolate amargo. Deixa eu tirar esse o daqui para não fazer confusão. Então, o chocolate branco é melhor do que chocolate amargo. Então, vamos lá. White chocolate. Agora a gente tem que tomar cuidado. Melhor, a gente vai usar better ou a gente vai usar best? Como essa frase é uma frase do tipo mais do que, mais bom do que, melhor do que, a gente vai utilizar a primeira forma aqui do irregular, que é o better than, melhor do que. Então, white chocolate is better than chocolate amargo, dark chocolate. Ok? Chocolate branco é o melhor. Essa é a minha opinião mesmo, tá, gente? Eu gosto bastante de chocolate branco. Então, chocolate branco é o melhor. White chocolate. Agora a gente tem que tomar cuidado, ó. O melhor, o mais bom, entre aspas. Tá? Então, white chocolate is the best. Então, a gente troca do better pro best nesse caso. Porque é uma frase do tipo o mais. Beleza. O filme é pior do que o livro. Então a gente está numa frase do tipo mais do que, mais ruim do que, entre aspas. Então, the movie is worse than the book. Então, nesse caso aqui, a gente usa worse. Esse filme é o pior, né? Então, agora a gente está numa frase do tipo o mais, entre aspas, o mais ruim. Então, this movie is the worst. Então, por ser uma frase do tipo o mais e não mais do que, a gente troca do worse para o worst. Ok? Então, aqui, exemplos com adjetivos pequenos, adjetivos grandes e os adjetivos irregulares. Tudo bem? Então, tudo bem exemplificadinho. Tá? Depois, a gente viu sobre a questão do a lot e do much. Ambos significam muito e é bem fácil de usar. A gente usa a lot em frases afirmativas e much em frases negativas. Olha lá. I don't like pagode music much. Essa é a minha opinião mesmo, não gosto. Então, eu não gosto muito de pagode. Olha lá, então uma frase negativa, a gente usa o much. O segundo exemplo, I studied a lot for the test. Então, aqui é uma frase afirmativa. Não sei por que que eu coloquei o destaque no teste. Peraí, o destaque era para ser no a lot. Isso. Pronto, corrigido. Então, I studied a lot for the test. Eu estudei muito para a prova. Então, aqui é uma afirmativa, eu uso a lot. Só isso. Much em frases negativas, a lot em frases afirmativas. Fechou. E para finalizar,
Estude o vocabulário de instrumentos musicais do caderno e o vocabulário de adjetivos de personalidade do caderno. Tudo bem? É isso. Então, esse é o conteúdo do nosso desafio. Comparatives e superlatives e todas as regrinhas que a gente viu aqui. O uso de a lot e much e esses dois vocabulários, o de instrumentos musicais e de adjetivos de personalidade, ok? Desejo a vocês bons estudos e se tiverem qualquer dúvida podem me procurar, então, no WhatsApp ou pela escola, tudo bem? That's it. Bye bye.